E se toda a ideia de genialidade estiver errada? E se as pessoas que parecem extremamente geniais não fossem abençoadas com algum dom mágico, mas simplesmente aprenderam a usar suas mentes de uma forma que qualquer um pode aprender? A maioria das pessoas pensa que a inteligência é fixa, ou você tem ou não tem. Mas observe o que acontece quando alguém realmente compreende algo versus quando apenas memorizou. A diferença não está no cérebro com que nasceram, está em como treinaram esse cérebro para funcionar. A verdadeira questão não é se você é inteligente o suficiente. A questão é: você está pensando ou apenas coletando respostas? Entre em qualquer sala de aula, qualquer biblioteca, em qualquer lugar onde as pessoas estejam tentando aprender, e você verá o mesmo erro repetido infinitamente. Alguém se senta com um livro, lê uma página, sublinha as partes importantes, lê novamente. Talvez copie algumas anotações. Sentem-se produtivos. Sentem que estão aprendendo, mas peça para explicarem o que acabaram de ler sem olhar o livro e veja o que acontece. Eles tropeçam. Usam as frases exatas do texto, não conseguem colocar em suas próprias palavras. Certamente não conseguem explicar por que é verdade ou o que realmente significa. Esta é a ilusão do conhecimento. Parece aprendizado porque você está fazendo algo. Seus olhos estão se movendo pelas palavras. Sua mão está se movendo pelo papel. Mas sua mente é apenas um receptor passivo, deixando a informação passar sobre ela como água sobre uma pedra. O cérebro não funciona por absorção. Funciona por reconstrução. Isso é fundamental e a maioria das pessoas nunca compreende. Pense no que acontece quando você realmente entende algo. Digamos que você esteja tentando entender por que objetos mais pesados não caem mais rápido. Você pode memorizar que Galileu provou isso, pode escrever, pode repetir em um teste, mas você entende? Entender significa que você pode reconstruir a ideia do zero. Você pode explicar por que uma pena e um martelo caem na mesma velocidade no vácuo. Você pode trabalhar através do raciocínio. Você pode responder perguntas que nunca foram feitas antes porque compreende o princípio subjacente, não apenas a conclusão. Esta é a primeira chave para treinar sua mente. Você deve se tornar um reconstrutor ativo, não um receptor passivo. Quando encontrar uma ideia, qualquer ideia, seu instinto imediato deve ser desmontá-la e montá-la novamente à sua própria maneira. Não apenas leia que energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Pare. Pergunte a si mesmo: o que isso realmente significa? O que é energia? O que é massa? Por que eles se relacionariam dessa forma? O que aconteceria se isso não fosse verdade? Pegue um exemplo simples que todos aprendem. A área de um círculo é π vezes o raio ao quadrado. A maioria das pessoas memoriza essa fórmula, usam em testes, mas elas entendem. Uma mente treinada aborda isso de forma diferente. Por que a área deveria depender do raio ao quadrado? Bem, se você dobrar o raio, não apenas dobra a área. Você cria um círculo que é 2 vezes mais largo e 2 vezes mais alto. Então a área deve aumentar por um fator de 4. Essa é a relação quadrática bem aí. E π? Isso é apenas a constante de proporcionalidade que vem da geometria específica dos círculos. Vê a diferença? Uma abordagem te dá uma fórmula para inserir números. A outra te dá a compreensão que você pode usar para resolver problemas relacionados. A mente é uma mestra do engano. Ela te convence de que familiaridade é igual a compreensão. Você já viu uma equação antes, então sente que a conhece. Você já ouviu uma explicação, então acredita que a entende. Mas familiaridade não é compreensão. A única maneira de saber se você realmente entende algo é fechar o livro, guardar as anotações e tentar explicar do zero. Melhor ainda, tente explicar para outra pessoa que não sabe nada sobre o assunto, ou escreva como se estivesse ensinando. Isso é desconfortável. É aqui que você descobre todas as lacunas em sua compreensão. Aquela equação que você pensou que sabia, de repente não consegue lembrar por que aquele termo é negativo. Aquele processo que você pensou que entendia, você percebe que pulou 3 passos. A maioria das pessoas evita esse desconforto. Continuam relendo, continuam revisando.
Ficam na zona segura onde podem olhar o material e pensar: sim, sim, eu sei isso, mas reconhecimento não é recordação. Reconhecimento não é compreensão. Uma mente treinada busca esse desconforto. Testa-se deliberadamente a cada passo. Depois de ler uma sessão, feche o livro. Quais eram as ideias principais? Você pode explicá-las sem olhar? Você pode resolver um problema usando essas ideias? Senão, você ainda não aprendeu. Você apenas foi exposto a isso. O terceiro princípio pode parecer contraditório. Brinque com as ideias. Aprender não deve ser determinação sombria e memorização forçada. O cérebro aprende melhor quando está curioso, quando está explorando, quando está fazendo perguntas do tipo: e se? Pegue qualquer conceito que você está tentando entender e leve-o aos extremos. O que acontece se esse número ficar muito grande, muito pequeno, zero, negativo? E se você reverter o processo? E se você mudar uma variável? Suponha que você esteja aprendendo sobre alavancas. Não apenas memorize a fórmula para vantagem mecânica. Brinque com ela. O que acontece se você colocar o fulcro muito próximo da carga? A força que você precisa fica menor, mas você tem que mover sua extremidade muito mais longe. Há uma compensação. Por quê? Leve adiante. E se o fulcro estivesse exatamente na carga ou na sua mão? A fórmula se quebra de maneiras interessantes. Esse tipo de brincadeira não é perder tempo. É assim que a compreensão se aprofunda. Você está explorando os limites de uma ideia, vendo onde funciona e onde falha, construindo intuição que nenhuma quantidade de memorização pode fornecer. Aqui está algo profundo sobre como a mente realmente funciona. Ela não armazena informações em caixas bem rotuladas. Ela armazena conexões, padrões, relacionamentos. Quando você brinca com uma ideia, quando a conecta a outras coisas que conhece, está construindo uma teia. E essa teia é o que torna o conhecimento recuperável e útil. Pense em alguém genuinamente habilidoso em matemática. Eles não apenas conhecem fórmulas. Eles veem relacionamentos, reconhecem padrões. Podem abordar um novo problema e pensar: isso me lembra aquela outra coisa. Talvez eu possa usar uma abordagem similar. Essa habilidade não vem da memorização. Vem de brincar com ideias até que as conexões se tornem naturais. Há um teste para saber se você entende algo. Você pode explicar simplesmente. Não com jargão, não com terminologia complexa, mas em palavras simples que qualquer um poderia compreender. Complexidade é frequentemente uma máscara para a confusão. Quando alguém explica algo usando muitos termos técnicos e construções elaboradas, é frequentemente porque não realmente entendem. Estão se escondendo atrás da linguagem. Compreensão real remove a complexidade desnecessária. Chega ao núcleo do que está realmente acontecendo. Pegue o conceito de entropia. Nos livros didáticos é descrito com mecânica estatística e equações termodinâmicas. Mas o que é realmente? É a tendência do universo em direção à desordem. Uma gota de tinta se espalha pela água porque há vastamente mais maneiras para as moléculas estarem espalhadas do que concentradas. É isso. Essa é a ideia fundamental. A matemática descreve com precisão, sim, mas o conceito central é simples. Quando estiver aprendendo algo, continue perguntando: qual é a versão simples? O que está realmente acontecendo aqui sob toda a linguagem sofisticada? Se você não consegue encontrar a explicação simples, provavelmente ainda não entende. Isso não significa que tudo pode ser reduzido a uma frase. Algumas ideias são genuinamente complexas, mas toda ideia complexa é construída a partir de componentes mais simples. Desmonte. Encontre esses componentes. Entenda cada peça. Então, reconstrua. Aqui está o que está realmente acontecendo. Quando você treina sua mente dessa maneira, não está apenas aprendendo fatos ou técnicas específicas. Você está mudando como seu cérebro processa informações. O cérebro é notavelmente plástico. Ele muda fisicamente com base em como você o usa. Quando pratica reconstrução ativa, em vez de leitura passiva, está construindo vias neurais mais fortes. Quando se testa, está fortalecendo mecanismos de recordação. Quando brinca com ideias, está criando conexões.
Quando simplifica, está organizando informações em padrões mais eficientes. Mas há algo ainda mais profundo. Você está desenvolvendo o que pode ser chamado de independência intelectual. A maioria das pessoas é ensinada a confiar em autoridades, aceitar o que o livro diz, memorizar o que o professor explica. Mas compreensão requer ceticismo, não negação teimosa de fatos, mas questionamento saudável. Por que isso deveria ser verdade? Como sabemos disso? Que evidência apoia? O que provaria que está errado? Essa mentalidade cética é crucial. Ela força você a realmente pensar sobre o que está aprendendo, em vez de apenas aceitar. E, notavelmente, esse ceticismo frequentemente leva à compreensão mais profunda do que a aceitação cega jamais poderia. Você pode se libertar disso. Você pode treinar sua mente. Comece pequeno. Escolha uma coisa que está tentando aprender agora. Aplique esses princípios. Feche o livro e tente explicar. Teste-se sem piedade. Brinque com as ideias. Simplifique-as ao seu núcleo. Será desconfortável no início. Você descobrirá quanto realmente não entende. Isso é bom. Esse desconforto é a sensação de aprendizado real acontecendo. É seu cérebro sendo desafiado a realmente pensar em vez de apenas absorver. Há uma satisfação profunda na compreensão genuína que a memorização nunca pode fornecer. É a diferença entre carregar a conclusão de outra pessoa e descobrir a verdade por si mesmo. É a diferença entre saber que algo é verdade e entender por que deve ser verdade. Isso está disponível para qualquer um. Não é reservado para os poucos talentosos. É simplesmente uma questão de treinar sua mente para trabalhar da maneira que foi feita para trabalhar, construindo ativamente compreensão, em vez de coletar passivamente informações. O universo é cognoscível. A realidade segue padrões que podemos compreender. As leis da natureza, a estrutura da matemática, o fluxo da história, a lógica da linguagem, tudo isso pode ser entendido por uma mente disposta a fazer o trabalho. Então aqui está o desafio. Pare de perguntar se você é inteligente o suficiente. Comece a perguntar se você está pensando profundamente o suficiente. A genialidade que você admira nos outros não é mágica, é método. E esse método pode ser aprendido. Sua mente é mais poderosa do que te ensinaram a acreditar. Treine-a adequadamente e não há quase nenhum limite para o que você pode compreender.